Bem-vindos ao Neurônio, um podcast do cérebro. Eu sou a Pipe. E eu sou a Carol. E vamos hoje falar sobre influenciadores pré-born e a exposição dos bebês nas redes sociais. Bebês, crianças, todo mundo que não consegue consentir, né? Até quem ainda tá na barriga, né? Então, não é curioso? Agora surgiram algumas matérias recentemente de algumas influenciadoras que começaram a criar Instagram pro bebê logo quando já tem o resultado do teste de gravidez, né? O que é muito antes do que é recomendado até contar para a família e para os amigos, pelos médicos. E isso nos traz uma série de reflexões, principalmente quando a gente fala sobre qual que é o poder que essa cultura de exposição tem sobre as pessoas, e ainda mais sobre pessoas que mal chegaram ao mundo ou ainda nem chegaram ao mundo, e qual que é o impacto a longo prazo na vida dessas pessoas, porque é muito lindo a gente ver um TikTok do bebê fazendo uma piadinha, dando uma risada, mas a gente não sabe, a partir de então, o que vai ser, né, de tudo isso, e o que a gente vai colher de tudo isso, principalmente quando a gente fala da saúde mental do bebê e do resultado na nossa cultura como um todo, de gostar, de apreciar isso, de seguir, de valorizar e, de certa forma, criar expectativa com aquela criança como a gente cria para os adultos. Né? Mas antes de chegar nesse fato, antes da gente chegar nesse começo desse papo... Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho, exatamente. Vamos recapitular alguns capítulos para falar sobre a história do Instagram. Né? Você sabe, Carol, como que começou tudo isso? Conta aí pra gente, não sei. Então vamos lá. Tô ansiosa aqui para você começar contando. Então, como que começou o Instagram, né? Não me cobrem nomes, pessoal. Não sei o nome do pessoal que começou o Instagram. Não lembro o nome de pessoa, lembro da história. Depois tem lá no nossos materiais extras, aqui na nossa descrição, um vídeo super detalhado que conta desde antes do começo do Instagram até a venda para o Facebook, como que tá isso hoje em dia. Então, o link já está na descrição. Mas eu vou falar um pouquinho, passar por cima, principalmente nos pontos que nos importam, que é como que foi criada essa cultura de exposição dentro da plataforma. Lembrando que aqui a ideia não é falar mal do Instagram de nenhuma forma, ou falar que é a única plataforma que criou ou que proporcionou um ambiente muito utilizado, né, para fomentar essa cultura da exposição, mas é uma plataforma que acabou catapultando muito disso, né? Então começou quando esse cara, que era um fotógrafo, ele resolveu criar uma plataforma própria, foi bem naquele começo de social media, foi mais ou menos na época que o Facebook estava começando, então ele ainda não dava para saber se o Facebook ia ser grande, mesma coisa do Twitter, estava muito recente, e nesse período, esse cara falou assim, legal, eu quero criar uma plataforma para compartilhar o drop-in, né? Então, daquelas ideias de onde você tá. Vocês lembram no Foursquare? Você lembra, Carol? Que a gente falava onde a gente estava, marcava os amigos, fui nesse restaurante, fui nessa festa, nessa matinê, né? Porque a gente era novinha. Era mais ou menos nessa ideia, chamava Bourbon, né? Que foi inspirado no próprio whisky, né? No bourbon. E a ideia era justamente fazer uma plataforma de check-in e foram acrescentando algumas outras ferramentas, alguns outros elementos ali para ampliar essa plataforma. E o cara estava no Vale do Silício, bem nesse boom, né, de tecnologia, nesse comecinho, então o pessoal começou a querer investir nisso, investir no Bourbon. E ele, que era um cara sozinho, acho que tinha um sócio, se não me engano, mas não era uma empresona, não tinha dinheiro de casa já, recebeu esse investimento pro Bourbon e tiveram alguns investimentos grandes que proporcionaram um desenvolvimento cada vez maior dessa plataforma. Só que eles ficavam batendo cabeça, por que não anda? Por que a gente não cresce, né? E foram avaliando, de certa forma, e perguntando para o pessoal que já estava lá, por que vocês usavam, né? Por que vocês gostavam dessa plataforma? E surgiu do público o insight, puta, a gente gosta das fotos, a gente gosta de poder compartilhar foto. E as fotos que eram compartilhadas não eram fotos normais, eram fotos lindas de fotógrafos, eram fotos muito boas. E acabou sendo utilizado como essa plataforma para divulgar a fotografia, né? Fotografia de qualidade, fotografia profissional. E nisso, acho que a namorada de alguém, não lembro, perguntou, né? Eu não quero colocar a minha foto porque ela não vai ficar assim. Como que o fotógrafo faz a foto ficar bonita assim, né? Para eu colocar. Eu não quero competir. Não dá. Vão achar ruim minha foto, sei lá, do meu cachorro na pracinha. Vão achar legal, né? E ele falou, uma das coisas são os filtros, né? A gente edita a foto, a gente faz uma produção nas fotos. E já existiam alguns aplicativos para o iPhone que faziam edição de fotos e colocavam filtros, né? Isso já existiu desde sempre. Claro que foram melhorando cada vez mais, hoje nem se compara com o que era naquela época, é muito superior. Mas já começaram a existir esses filtros de lá. Claro que é muito reducionista isso, tá, pessoal? As fotos bem tiradas têm inúmeras coisas que a gente precisa considerar além do filtro. Mas falando de uma forma muito simplista, foi a resposta que ele deu.
E foi a solução que ele encontrou. Então, eu vou fazer uma maneira de aumentar a própria plataforma do Bourbon, né, para acoplar mais foto, para conseguir ter mais compartilhamento de foto e focar mais nisso, que é o que o pessoal mais gosta. E vou trazer essa ferramenta de editar foto, de colocar filtro, para dentro da minha plataforma, para fomentar quem não é fotógrafo de publicar também. E nisso começou. E as pessoas começaram a usar e começaram a publicar. E ele falou: bom, a gente precisa de uma outra marca, a gente precisa dar um novo ar. Agora, falando de branding, puxando sardinha para o meu lado, criou o Instagram, que justamente a ideia foi dele, gente. Não fizeram um processo de naming, foi uma ideia interna ali, que era a mistura de Telegram, né, de telégrafo, né, com Insta, né, de automático, de na hora, de instantâneo. E foi nessa ideia que criaram o Instagram, juntando essas duas palavras, e começaram a fazer esse novo rebranding da marca. E quando eles publicaram, o pessoal amou e começou a ter downloads infinitos. O negócio, assim, imagina, você tinha 2 funcionários e ele e o sócio, e milhões de novos usuários, né? Milhares e milhares todos os dias, e acabou tendo milhões de usuários num período muito curto, em algumas semanas. E é muito impressionante. E ele falou: legal, agora a gente precisa crescer isso, né? Como que a gente vai fazer moderação para saber se não está tendo conteúdo ilegal ou conteúdo, por exemplo, incentivando práticas ilegais ou práticas ferinas, né? No sentido, tinha logo no começo do Instagram tem uma frase, inclusive tá naquele vídeo que tá na descrição, que ele estava numa festa e veio uma mulher falar com ele, falar: olha, eu estou muito preocupada com a exposição das crianças que estão na plataforma com conteúdos de automutilação, de suicídio, de problemas de bulimia, de anorexia. Tinha muita exposição desse material que não tinha nenhum tipo de regulação, incentivando essas práticas horrorosas, né, para as crianças. Quem que era essa mulher? Ariana Grande, você acredita? Jura? Babado. Mas foi isso, foi a Ariana Grande. Ele não fazia a menor ideia de quem ela era. Pra vocês verem como estava no começo, né? E ela mostrou, ela já tinha milhões de seguidores no Instagram. E foi nisso que ele começou a pensar em práticas regulatórias, e o Instagram foi crescendo. Mais para frente ele vendeu, ele não queria vender, ele relutou muito para vender o Instagram. E ele só vendeu para o Facebook porque ele imaginou, os donos, né, imaginaram que eles ainda teriam algum tipo de controle. E no final não tiveram muito controle, né, porque o Facebook foi meio comendo pelas beiradas, E aí acabou o bolo. Até que acabou o bolo. Perfeito, até que acabou o bolo. E no final das contas, depois de um bom tempo, ele se demitiu, né? E todo mundo falou: nossa, o que vai ser do Instagram agora que ele se demitiu? Mas nesse meio do caminho, vocês percebem que a ideia inicial se perdeu? A ideia inicial era compartilhar fotografia com seus amigos. E no começo do Instagram, o que as pessoas postavam? Cachorro na pracinha, comida. Cara, tentavam tirar foto, eu e meu amigo, daí colocavam um filtro, daí ficava aquela coisa que hoje em dia dá até uma nostalgia, né? Daquela foto toda azulada. E era muito legal, e era muito gostoso, e era algo que a gente não se importava tanto com os likes, porque quem que curtia, que a gente queria que curtisse? Nossos amigos. Então, se tinha 5 likes, mas eram as suas 5 amigas que curtiram, você já estava feliz da vida, era isso que era importante. Agora, a cultura que começou a se criar ao redor de popularidade dentro da plataforma, de certa forma, mimetizando quase como um playground da escola versão adulta, né? Começou a ficar ferina, porque as pessoas começaram a hiperproduzir as coisas a um nível que ficou insustentável para muita gente. Porque a vida real é uma. E é uma coisa você documentar a sua vida real, que isso é feito desde o surgimento da fotografia. Juntava a família, todo mundo ficava meia hora lá apoiada num poste para a foto rodar e ficava ali. Mas daí, mais para frente, a gente começou a pensar o que é importante de compartilhar, né? E foi nessa pegada que começou essa cultura de influenciadores, de quem é mais popular ali, de o que é importante ser compartilhado, o que é digno de Instagram e o que não é digno de Instagram. Essa foto é boa o suficiente? E começaram os filtros. E isso para a psicologia é muito perigoso, né, Carol? Qual que é esse poder desses filtros e dessa falsificação, de certa forma, da vida real, né? Diminuir a barriga, clarear os dentes, diminuir o nariz. O que acontece, Carol, quando a gente começa a mergulhar dentro desse universo que já não sabe mais o que é real e o que não é real, e você toma tudo que você vê como real? Acho que existe aí um grande impacto quando a gente fala da autoimagem, né? E até mesmo quem está olhando as fotos, você começa a comparar a sua vida com a vida do outro. Nossa, porque o outro tem
tem isso, o outro viaja, o outro é feliz o tempo todo, e eu, né, eu tô aqui na minha casa de pijama, sem forças, eu tô todo descabelado, então acho que existe aí um grande risco, né, quando a gente fala de redes sociais, acho que isso já está sendo discutido há bastante tempo dentro da psicologia, quais são os impactos, porque cada vez mais jovens as pessoas vão entrando, dentro dessas redes sociais. E aí, existe uma distorção de imagem enorme, né, porque dentro dessas redes você pode se colocar vários filtros e você fica com a cara que você quiser. E aí quando você se olha no espelho e não tem o filtro, né, como que é se olhar para sua própria imagem? Existe até um desconhecimento, né, da imagem real, assim, então você fica muito descolado e isso acaba influenciando em diversas áreas da nossa vida, né, principalmente quando a gente fala do nosso corpo, o quanto que as questões relacionadas ao corpo estão cada vez mais latentes no nosso dia a dia. E pensando nisso, né, pegando uma ponte justamente nessa questão do corpo perfeito, do rosto perfeito, dessa ideia irreal que a gente desenvolve a partir do que nos é exposto, começou a surgir a profissão influencer, né? Então a menina popular da escola se tornou uma profissão. E qual que é o grande apelo da profissão? A promessa. Como muitas outras profissões em vários momentos da história tiveram essas promessas de grandeza, o influenciador é a promessa de grandeza de hoje, né? Então a promessa de ganhar dinheiro, a promessa de que você vai ter uma vida fácil, que você vai poder trabalhar de qualquer lugar, que você vai estar num resort em Mykonos e vai estar mexendo no computador 10 minutos e fazendo milhões, né? E ganha muita coisa, muitos mimos, muito presentes, de ser o tempo inteiro valorizado, né? Essa promessa do influenciador de ser bajulado o tempo inteiro, todo mundo querer te dar coisa, te elogiar, te validar, falar como você é linda, como você é inteligente, como você é engraçada, como você tem um olhar lindo para foto, como você viaja para o lugar inteiro, como você é cosmopolita, né? E essa eterna validação de duas uma, cria uma expectativa gigantesca em cima do influenciador a ponto dele precisar modular cada coisa que ele faz, porque existe essa cobrança, então muitas vezes, inclusive tem até um material que a gente viu, né, a quantidade de influenciadores que tiram fotos perigosas, né, se pendurando do penhasco, né, tem um monte de gente que morreu, porque imagina que isso é o que precisa para viralizar, isso que é o que precisa para se sentir validado, se sentir bem. E isso não vale só para o influenciador, mas para todo mundo que está nessas redes, acabou comprando essa ideia, acabou comprando essa cobrança de que para eles também, se eles não participarem dessa forma ativa, nessa exposição meticulosamente planejada e fingida numa forma que pareça natural, se eles não participarem disso, eles não vão ter reconhecimento, eles não são bons, eles não são válidos. E o que você acha disso, Carol? Me conta, o que você pensa sobre justamente essa troca de liberdade de expressão versus exposição, versus a nossa necessidade de validação, né? Eu acho que, até voltando aí para um autor que eu gosto bastante, o Byung-Chul Han, né, ele tem aí um livro muito interessante chamado Sociedade da Transparência, que ele vai falando bastante o quanto que a gente precisa ter teto de vidro para suportar a sociedade hoje em dia. E esse teto de vidro, ao mesmo tempo que as pessoas conseguem ver o glamour de como que é tá dentro, ele também esquenta, ele também pode quebrar, né? Ele também despedaça. Então, eu acho que é muito complicado quando a gente tem esses tetos de vidro, porque a gente está muito exposto. Não existe mais aí a distinção privado e público. Né? Quando a gente fala de redes sociais e de influenciadores, os influenciadores a gente quer que seja o mais natural possível, que fale mais sobre a sua vida, sobre a sua rotina, né? Existem aí diversos influenciadores que vão postando até as horas, né, que eles estão gravando. Isso vai mostrando que a pessoa está conectada ao máximo de tempo possível. Mas e quando a pessoa sai do Instagram, né? E depois que ela grava o vídeo, tira foto, grava o Reels, o que acontece na vida dessa pessoa, que é uma vida privada? Muitas vezes a gente vê que tanto os próprios influenciadores, né, não sabem mais lidar
com essa privacidade, né? Então, essa privacidade acaba trazendo um vazio enorme, porque não está sendo visto pelos outros, quanto também traz aí uma angústia grande de precisar atingir a expectativa das pessoas o tempo todo, né, dentro dessa vida público-privado. E as pessoas que assistem também, né, você já está dentro da casa da outra pessoa. Quando você convida para sua casa aquela pessoa que você confia, né? Então, os telespectadores entendem que já tem uma relação de confiança absoluta com esses influenciadores, como se eles fossem amigos, né? Eles não são. Você não conhece, você nunca viu a pessoa na vida, mas você está cobrando coisas e você está colocando, né, muita confiança em alguém que, na verdade, eu não sei o quanto que ela é possível de confiar, né? O quanto que essa relação é realmente sustentável. Então eu fico pensando o quanto que as relações também vão se abalando muito, porque a confiança parece que não é mais tão construída, né? É só você ver o story e acompanhar um influenciador, que essa pessoa já se torna próxima a você, mas se torna próxima a você em qual campo, né? Talvez nesse campo digital faça sentido. No campo presencial, não. De E certa aí você forma, tá até no muito real, só, né? Fica muito esse né? amor platônico que as pessoas acham que é de Uhum. verdade. Sim, e hoje em dia tem uma discussão grande, né, dessa palavra real, porque será que o mundo digital não é o mundo real? Hoje em dia a gente vê que os jovens estão cada vez mais mergulhados nesses mundos digitais, em jogos, nas redes sociais, e se eles estão lá, né, e gastam horas do seu dia dentro dessas plataformas, será que a gente não pode chamar isso de real? Isso também é Sim, real em uma certa dimensão. Então, acho que existe aí uma expansão, né? Então, a tecnologia é muito importante porque a gente globaliza, a gente se integra, mas entendendo quais são os limites também, né, dessa integração, que você não está realmente exposto, né? sim. Você está em uma falsa imagem que está através de uma tela. E é engraçado, né, que a gente falou sobre os influenciadores, que antes a gente era influenciado nas ruas, né, ou dentro das escolas, dentro das rodas de amizade, a gente via as coisas e a gente perguntava, nossa, de onde que é? Gostei. Ou a gente via nas novelas, né, via nos jornais. Hoje em dia a gente nem olha para o lado quase para ver aquilo que os outros estão usando. A gente vai perceber que a pessoa usou algo da tendência depois que ela posta no Instagram, Exato. né? Ou depois que ela posta no TikTok ou nas demais redes sociais. Então Sim. é interessante assim ver o quanto que essa alta valorização de coisas também elas estão fadadas a um espaço específico, né? Assim. Sim, e modulam o nosso comportamento, né. E eu vou pegar um gancho numa palavra que você falou que é muito importante, que é a expectativa, né, expectativa que a gente cria a partir dessas pessoas. E nisso é muito perigoso, indo para o tema central, é que a gente acabou dando uma bela dançada ao redor Uhum. do tema, mas dos influenciadores pré-born e dos influenciadores mirim, né. Então o que que são esses influenciadores pré-born? São os influenciadores de nenês que ainda estão na gestação, gente, pré de antes, born de nem nasceu, né, de Uhum. nascimento. Teve um caso em específico que eu queria trazer para cá, não é o único, mas foi um que chamou muita atenção pela sua expansão e pelo seu alcance, que foi a influenciadora VTube, que inclusive foi ex-BBB também, que criou um Instagram logo que ela descobriu que estava grávida, logo após o teste de gravidez. E esse Instagram, esse perfil já está com 1.100.000 seguidores, pessoal. A matéria que a gente colocou aqui na descrição era quando tinha acabado de lançar, que estava com 600 e poucos mil. Agora já atingiu 1.100.000 seguidores. Isso é muito perigoso, pessoal, porque, como falei logo no comecinho, né? Os médicos nem aconselham para a gente contar para as amigas, quem dirá contar para 1.100.000 pessoas, né? E ainda mais pessoas que, por exemplo, eu vi e não sigo. Então, imagina quantas pessoas viram e não seguem também, né? É um Uhum. alcance gigantesco. E aí a gente começa a falar sobre expectativa e realidade, né? Sobre criar a criança para esse mundo digital de uma forma que o pai ou a mãe acaba se aproveitando
da situação instagramável ali, dessa situação viralizável da criança sendo fofa ou fazendo alguma brincadeira ou abrindo algum presente, porque é fofo e as pessoas gostam de assistir. E como que o pai se apoia nisso e usa disso para um crescimento, para ganhar dinheiro, né? Porque influenciador, como a gente falou, a glamorização dessa profissão influenciador acabou trazendo muito dinheiro para esse mercado e acaba parecendo que traz muito mais dinheiro do que é, né? Porque é um mercado que está muito mais concentrado do que verdadeiramente está. Não é porque você tem 100 mil seguidores que você vai ter 100 mil reais na conta, né? Muito pelo contrário, tem gente que tem poucos seguidores e tem muita grana e vice-versa, porque seguidor não paga boleto, basicamente, essa é a ideia central desse papo. Mas essa glamorização dessa profissão trouxe a criança que não consegue consentir, e é isso que é mais importante de tudo. Gente, criança não consente, criança segue o que as pessoas falam que é melhor para ela. Então, se a mãe fala, ai filho, abre aqui o presente na frente de todo mundo, faz essa piadinha, faz essa receita aqui na nossa frente pro videozinho, faz essa dancinha, usa essa roupa, a criança vai fazer e vai achar que tá brincando. E não necessariamente está, porque ela está trabalhando sem saber, e alguém vai colher o fruto desse trabalho, né? Alguém vai colher os louros desse desenvolvimento, né? E é muito perigoso, porque isso acaba afetando a pessoa a longo prazo. Talvez não afete agora, talvez agora ele tá brincando, tá adorando, tá achando uma graça. Mas mais para frente, quando o tempo passa, a gente não sabe o que vai surgir dali. Os nossos influenciadores mirins ainda não cresceram muito. Não tem tempo suficiente para essas crianças terem 30 anos e conseguirem olhar para trás e falar, nossa, eu tô cheio de trauma por conta disso. Eu acabei vivendo uma vida que não era minha, eu acabei fazendo coisas que não eram do meu agrado, eu acabei criando uma persona digital para agradar os meus seguidores sem saber. E ao mesmo tempo a gente já consegue ver, né, como que, fazendo um paralelo um pouquinho para o passado, essas crianças Disney, né, se desenvolvem e todos os escândalos que aconteceram porque elas foram expostas muito cedo, né? Elas tiveram exploradas, né? Que ser exploradas pelos pais, né? Muitos aí com traumas, com questões graves psicológicas, né? Sim. Eu acho que a gente consegue ter uma dimensão do que foi essa alta exploração e exposição dessas crianças. E isso porque era em um ambiente controlado, entre né? mil aspas, né? Porque quanto mais tempo passa, exatamente, mais a gente vê com a podridão de Hollywood, né? Exatamente. Imagina agora, né, por trás do Instagram, que é muito mais fácil de alcançar, sim, né? E muito mais viralizável. Porque a retaliação, o cancelamento, as mensagens de ódio partem diretamente. Antigamente, de certa forma, a gente imaginava que a criança Disney tinha um cercadinho de ouro ali, que estava lá com toda a produção, com os diretores, com os produtores, com a parte técnica lá, dando todo esse amparo para a criança fazer a sua série lá na Disney, na Nickelodeon, que seja. Hoje a gente sabe o quão tóxico era aquilo e quão pervertidos muitos desses produtores eram. Tem um caso que eu queria, inclusive, trazer. E a gente percebe que existem muitos flancos que a gente precisa considerar quando a gente fala de exposição, porque tem a estrutura que grava, né? Então, no caso de Hollywood, era a estrutura de Hollywood, a estrutura dos estúdios de cinema e de filmes e tudo mais. Existe a estrutura parental, familiar, então quem que tá ali dando o suporte emocional que precisaria estar. Os amigos, então, são as relações próximas ali que vão acabar, de certa forma, ou ajudando ou piorando muito mais, se tiver numa situação de bullying, por exemplo. E existe agora essa parte que é ainda muito maior e cada vez mais está se expandindo, que é esse olho do público, que cada vez mais consegue comentar uma coisa de ódio, mandar uma mensagem, ficou brava que a pessoa começou a namorar com outra pessoa, nossa, pronto, chove lá, espero que você morra, mandam essas coisas. E isso é muito perigoso. Tem esse caso de criança Disney que eu acho que a gente pode usar, porque é mais fácil, porque já que a gente não tem essas crianças crescidas o suficiente para dos mirins, pelo menos dessa situação um pouco mais nova e um pouco maior de público, a Jeanette McCurdy, ela escreveu um livro. A Jeanette McCurdy, pessoal, para quem não lembra pelo nome, ela foi a Sam, do iCarly, que era da Nickelodeon. E ela escreveu agora uma autobiografia super recente que chama Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, né? Em inglês, I'm Glad My Mom Died.
ela está disponível para ser escutada em audiobook, narrado por ela e comprada como livro ou como e-book também, na internet, nessas livrarias e tudo mais. E qual que é a ideia central dessa conversa? É um título muito pesado, né? Eu tô feliz que minha mãe morreu. Mas ela conta, em especial, tem um link aqui na nossa descrição de uma conversa que ela teve no Red Table Talk, nesse programa, que é muito legal, que fala justamente sobre as experiências que ela teve e passa por várias passagens do livro, né? Então, ela foi abusada fisicamente pela mãe. Então é muito perturbador, né? A gente escuta muito caso de violência sexual por parte de figuras paternais, de certa forma, né, na vida da criança, então de pai, de tio, de avô, etc. Mas da mãe é mais raro acontecer, e isso acaba sendo mais impactante. Ela não sabia que aquilo era errado, ela entendia que tinha alguma coisa ruim lá, ela se sentia muito mal, mas ela confiava tanto, tinha uma relação de tanta confiança e, de certa forma, de dependência dessa mãe, que aquilo passava. Então ela acabou sendo sujeita por uma exploração de vários níveis, né, da produção de Hollywood, da família, de certa forma, do pessoal que estava lá junto com ela, e que hoje em dia ela é uma pessoa que teve que superar muitos traumas e conseguiu pelo menos pôr no mundo tudo o que aconteceu. Mas o fato de você expor tudo o que aconteceu não resolve, né? Não é como se a gente colocasse no papel e aquilo magicamente desaparecesse, você está curada, está ótima. Então, quando a gente fala desses influenciadores pré-born, é quase como colocar uma expectativa, envolver aquela criança de uma expectativa do público, de 1.100.000 pessoas, nesse caso que a gente comentou, e a pessoa nem sabe o próprio nome, ela nem nasceu, ela nem sabe o que ela quer, ela vai pedir uma mamadeira. As pessoas vão ver o rosto, vão imaginar qual que vai ser a vida. Inclusive, tem uma leva, né, de pais em contracultura que acabam colocando um emoji na cara da criança. Não sei se você chegou a ver isso. Para não ter essa exposição. Para não ter essa exposição. É de uma forma de compartilhar que você tá num momento legal com seu filho, mas ninguém precisa ver a cara dele porque ele não pode consentir ainda, né? E eu acho isso muito legal, que é esse outro olhar. Mas, de certa forma, é até perturbador, né? Que a gente tem que buscar artifícios para continuar se expondo na internet e mesmo assim ter uma privação, ter uma privacidade que a gente trabalha com os nossos filhos, né? Sim, totalmente. Eu acho que essas crianças, elas acabam tendo aí uma falsa ideia do que é a vida, né? E de como que elas precisam se comportar. Elas estão vivendo muito uma vida de exposição e pouca de experiência, né? E criança precisa explorar, precisa ter vivências reais para acontecer. E eu acho que o papel dos pais nessa construção de uma vida muito moldada, né, muito para frente de uma câmera, é determinante, porque a criança não vai pegar a câmera sozinha, né? Por mais que a gente brinque que as crianças já saem da barriga com o celular na mão, com o celular na mão porque os pais oferecem esses recursos, né? Hoje em dia as crianças não saem assim já com chip, né? E é interessante, né, Pipe, pensar que essas crianças estão construindo uma vida falsa, muito baseada em imagens, em o que elas podem se mostrar dentro dessas redes sociais. Agradar os outros, né? Agradar os outros. E criança precisa explorar, precisa ter experiências reais, né? Precisa estar numa sociedade, entender como que é o mecanismo. E aí, se você coloca as crianças sempre na frente de telas, né, você já está limitando um mundo de muitas possibilidades para essas pessoas. Então, eu acho que os pais vão colaborando para uma construção de uma personalidade muito moldada para agradar as pessoas e que pode ter um sacrifício muito grande dessa criança, porque você não dá espaço para ela ser quem ela quer ser, né? Para ela poder exercer aí o seu olhar, a sua forma de explorar o mundo, exercer alguma autonomia, né? autonomia, exatamente. E aí a gente estava até conversando, né, antes de começar a gravar, o quanto que me parece que esses pais eles vão fazendo esses movimentos com seus filhos muito por puro narcisismo, né? Então, porque os pais têm uma frustração, né, de não se exporem, e aí eles exploram os filhos, colocando eles nas redes sociais para mostrar o que eles têm,
né? E como eles têm. Quase como uma posse, né? Mostrar o Uhum. seu carro de luxo, mostrar seu filho perfeito. Exato, não conseguiram aí realizar as suas necessidades e aí eles colocam os filhos para atender essas necessidades. E acho que seria muito injusto a gente falar que os pais de hoje que fazem isso, né? Porque eu acho que isso acontece aí na relação paterna materna desde sempre, quando os pais escolhiam as faculdades, né? Quando os pais falavam com quem você vai casar, com quem você não vai casar. Ai, lembra daqueles bebês, com coisa de Miss, sabe? Programa de Miss, e aqueles Uhum, bebezinhos com cabelo cheio de babyliss e sim, maquiagem. sim. O narcisismo não vem de hoje, né? Essa relação tóxica junto com os Sim. pais não é de agora, mas o que, que a gente está trazendo é esse risco, Não, né? e o Que ritmo, né, que isso tá pegando, porque antigamente tinha até um ambiente, de certa forma, privado para isso ser controlado, mas Uhum. agora o céu é o limite, né? Exatamente. E o que eu acho interessante é que as crianças já começam com muitas metas, né? Com muitos desafios. Então, elas já estão aí nesse mercado de trabalho desde pequenas, né? E tendo que alcançar, e tendo que atingir, e tendo resultados instantâneos daquilo que elas postam, daquilo que elas fazem, né? Antes, o pessoal da Disney gravava por um ano seu trabalho e após gravar, após, né, ter vivenciado todo o processo, ia para os países, ia para divulgação, e aí, enfim, tinha um tempo de maturação até as pessoas poderem dar um retorno sobre o trabalho. E o trabalho já tinha sido feito, né? Hoje em dia você posta o story, pronto. O retorno já está aqui, ó. Várias pessoas dando like, várias pessoas criticando, né? Exato. Teve um caso recente, não sei se você viu, de uma influenciadora que postou um bebê de 10 dias e as pessoas falando que o bebê é feio. Meu Deus do céu. Nossa, que bebê horroroso. Como assim? É um bebê, acabou de nascer, né? Todo mundo nasce com cara de Eu ia joelho, falar isso. tá esperando o quê de Todo uma mundo nasce com cara criança? de joelho. É ótimo. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar muito atento. Esse é o mundo, né? A gente sabe que agora, cada vez mais, as pessoas estão no digital. A gente tem até uma pesquisa da Nielsen que fala que 75% dos jovens querem ser influenciadores, né? A gente já tem aí um número de influenciadores de 500 mil brasileiros que tem pelo menos 10 mil seguidores no Instagram, que iguala seu número de médicos hoje, né, no Ai, Brasil. que Então a bom. gente sabe que o mercado de trabalho está mudando, o mundo está mudando, a gente está nessa mudança, mas é muito importante que a gente não viva porque né, deixa a vida me levar. Vamos Não, entender lógico. para onde que está indo, entender quais que são os riscos e as responsabilidades dos pais nesse Sim, momento de divulgação da imagem dos seus filhos e de colocá-los precocemente, sim. né, dentro do mundo virtual. Ah, e lembrar também que não é tudo que cai na mesma panela, não é porque o seu filho está no Instagram que você automaticamente é um pai narcísico, cheio de problemas, que está infringindo a autonomia do seu filho. Não necessariamente, cada caso precisa ser visto como um caso. Existem crianças que se divertem pra caramba e acham que aquilo é assim mesmo e gostam e tudo bem. E nesse caso, estaria num cenário tranquilo, que não tem Uhum, problema, que aquilo foi de certa forma consentido, a criança já cresceu um pouco mais, não é tão nenê. Tem outros casos que não, que claramente segue esse padrão tóxico. E tem outros casos que a pessoa genuinamente gosta de compartilhar conteúdo, agora falando de influenciadores adultos, e acham que uhum, isso pode ser algo que pode ajudar alguém, e gosta dessa troca, e gosta dessa criação, de certa forma, co-criada com o público, e dessa relação íntima e próxima que você acaba criando com pessoas que não te conhecem. Então, isso pode ser positivo, isso move um mercado milionário no Brasil, mas também existe a pressão, né? Tudo tem luz e sombra, tudo tem positivo e negativo. E a gente tem uhum, que tomar cuidado para não assumir que algo é completamente bom ou completamente ruim. Né? Influenciadores crianças são completamente bons, isso é super legal? Não necessariamente. Influenciadores adultos fazem isso por altruísmo de querer compartilhar algo que o outro pode gostar? Não necessariamente, mas pode ser que tenha também. uhum. Vamos dar nome às coisas, né? Vamos colocar aí cada coisa em seu lugar. Não vamos colocar tudo em um mixer e misturar, porque não é tudo
farinha aí do mesmo lugar, né? Então, Exato. acho que é importante a gente também ter esse cuidado para não generalizar todas as redes, todas as divulgações. Cada caso é um caso que precisa ser olhado com sua própria individualidade. Então eu convido vocês para olharem um pouquinho para o poder que as redes sociais têm sobre vocês, como espectador e como produtor, e também convido vocês a pensarem qual que é o poder que vocês têm agora como pais sobre os seus filhos. Né? O quanto vocês conseguem controlar, de certa forma, a atuação deles, o quanto é natural deles, o quanto sabem que estão seguindo aquilo para te agradar de alguma forma ou para seguir porque acham que aquilo é o correto. Falando dentro e fora das redes, né? Essa reflexão de olhar para dentro, de olhar o que você faz que altera tal coisa, o que o outro faz que altera tal coisa em você, é sempre muito importante. E lembrar que não existem respostas prontas para nada, que tudo precisa ser ponderado, tudo precisa ser pensado. E agora, para fechar com chave de ouro, tudo precisa ser conectado, né? Aqui nas nossas conexões neurais, Isso no mesmo. neurônio. E se você gostou desse episódio, por favor, compartilha com seus amigos, comenta, assistam o material bônus que a gente coloca aqui para se aprofundar um pouco mais no assunto. Nos episódios anteriores, a gente tem várias conversas que a gente troca sobre 2 assuntos em dicotomia, que nem foi nessa aqui, então se você gostou dessa, é bem capaz que você goste dos nossos outros papos que já saíram. Pede aí para seguir no Instagram, Carol, já pedi muita coisa, pede uns likes. Isso aí, segue a gente no Instagram, segue a gente em todas as nossas redes sociais, né, onde a gente também divulga aqui nossos podcasts, então segue, compartilha e dá seu like aqui se você gostou, deixa seus comentários. A gente está sempre aqui para melhorar o nosso conteúdo. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.